Bom, pessoal, bom dia. Hoje eu preparei aqui uma fala, né? A fala é complementar um pouco a fala do nosso colega, do Rogério, mas primeiro, antes de tudo, queria agradecer a organização do evento, né? A Adriana também, que fez todo o contato aqui conosco, né? E organização. E falar um pouquinho sobre o que eu vou, teoricamente, tratar. A primeira coisa é que eu acho que seria legal também ter o microfone passando, se vocês quiserem fazer algum tipo de intervenção, para a gente tornar a fala aqui mais dinâmica. Eu acho que é bacana, né? Então, se vocês quiserem, enfim, façam aí as perguntas e a gente vai trocando essa figurinha para dinamizar um pouco aqui a fala, tá bom? Então, hoje, essa ideia da prática política na lógica das redes, né, ela tem um recorte mais específico, né, do que o cenário que foi tratado aqui na fala anterior. E a ideia aqui hoje é falar principalmente de dois movimentos, né? Primeiro, essa ideia de analisarmos práticas políticas, ou teoricamente focadas, né, nas campanhas que foram realizadas, né, na construção narrativa estratégica. E, num segundo momento, realizarmos reflexões enquanto usuários da rede e o que nós podemos fazer perante algumas questões contemporâneas, né, que são colocadas aí. O uso de algoritmo, né, a circulação de fake news e outras práticas que nós temos que levar em consideração e ter uma consciência, né, como cidadãos e também, obviamente, como seres atuantes dentro dessa rede. Tá? Então, acho que um primeiro ponto interessante para falar, né, da prática das plataformas das redes, né, seria exatamente isso, né, que historicamente o ativismo e a política são campos experimentais da comunicação. Então, é um lugar onde sempre estão sendo criadas novas formas de comunicação, porque no cerne existe a ideia de engajamento, né, de chegar ao próximo, de levar uma mensagem ao próximo. Então, é natural que esse campo seja dominado por essa ideia. E segundo, o que mudou radicalmente, né, que o nosso colega aqui falou anteriormente, é essa, vamos dizer, essa inversão de polos, de alguma maneira, que antes havia uma disputa, né? Você tinha, por exemplo, sempre o jornal comunitário, como você ainda tem, né, o jornal sindicalista, e hoje, teoricamente, nós temos plataformas em que as disputas que são travadas são em cima do conteúdo e da circulação, ou seja, qual tipo de mensagem consegue chegar a mais pessoas pelo compartilhamento, né, pela sua especificidade, pela urgência, pela denúncia, né, que existe às vezes em um conteúdo. Ou seja, o conteúdo passa a ser um pouco, aliás, muito mais importante de fato do que a mídia de origem. Né? Se você tem, por exemplo, um vídeo viral que tem uma denúncia, uma violência, né? Um vídeo, por exemplo, onde nós tivemos, infelizmente, a tragédia, né? Um vídeo com certeza que mostra alguma informação, algum fato novo, não importa se saia de um usuário que estava passando por ali e realizou essa filmagem, ou de um grande portal como o G1, ele vai ter um grande compartilhamento. Né? Então, essa é a ideia que muda um pouco né, os fluxos e as dinâmicas da disputa narrativa que existe hoje nas redes. Né? E isso se coloca, né, de uma forma assim, totalmente direta quando a gente pensa no espectro político, na propaganda política, ou teoricamente na articulação que qualquer tipo de candidato venha a fazer, né? Candidato ou, de fato, um político eleito. Né? E no fim nós temos esse cenário convergente, né, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo aqui da exposição. Então, acho que é importante, temos aqui um contexto, né, para começar, e nesse contexto é interessante ver como as práticas, né, de ativismo, ou teoricamente, organização em rede, elas nascem e vão sendo articuladas ao longo do tempo. Né? Então, eu trouxe aqui, no primeiro momento, você tem isso. Né? A formação na década de 60, ela foi muito importante em vários países do mundo, porque é um momento em que você tem, por exemplo, a chegada de câmeras, de gravadores, né, que articulam e facilitam a rapidez da disseminação dessas informações. Então, por exemplo, maio de 68, que foi um período bastante atribulado, né, em Praga, ou até mesmo em Paris, né, você teve um grande período de manifestação e em pouco tempo você tinha muitos vídeos, livros, né, jornais publicados que já tratavam, já traziam um pensamento sobre o assunto. Né? Você tinha o Medebor lá como situacionista já escrevendo sobre a sociedade no espetáculo dentro da própria manifestação, né? Fazendo reflexões sobre aquele momento. Né? Foucault vai lá e escreve, olha, é muito importante essas manifestações, mas não se apaixonem pelo poder.
Isso é complicado. Então, quer dizer, você tem, vamos dizer, uma circulação muito mais intensa dessas informações. E aí a gente pula um pouco para esse momento da década de 90, que é justamente a chegada da internet, né? Não sei se quem lembra desse momento, mas, né, o movimento zapatista, principalmente ao sul do México, teve uma importância porque eles criaram praticamente uma internet, uma rede de comunicação própria, né, no momento em que a internet era mega incipiente. E isso vai ter um impacto, claro, nas próprias práticas, né? Se vocês analisarem a história da comunicação, e principalmente a história das redes, ela está totalmente ligada aos movimentos ativistas, aos hackers, a, né, grupos, organizações ou indivíduos que têm o interesse, claro, em se articular em rede. Então, essa é uma ideia forte, né, uma ideia que nasce nesse momento. E a Batalha de Seattle, que é uma manifestação que ocorre na Organização Mundial do Comércio em 1999, ela é importante porque ela é um primeiro momento em que se cria no mundo uma prática que ela foi disseminada antes até no período das redes sociais. São esses centros independentes de mídias, que eram o quê? Pessoas, jornalistas, comunicadores, ou qualquer outro tipo de pessoa que tinha um interesse com a prática de mídia, que eles se reuniram para justamente fazer portais de contranarrativa. Quer dizer, nos Estados Unidos nós temos a CNN, a Fox News, qualquer outro tipo de produção de conteúdo, mas nós vamos fazer aqui contar a nossa história, que não está sendo retratada de forma fidedigna pela grande mídia. Então, é um primeiro momento pré-redes sociais que nasce essa ideia, né? E aí que ia ser criada essa ideia, né, que eu falei dos centros independentes ou da indie mídia, né, que seria essa mídia independente. E aí, a partir desse momento, nós temos, né, as manifestações mundiais, que eu acho que é importante também dar uma olhada no sentido em que nós temos um crescendo, né? Cada país, né? Nas Filipinas vai começar, por exemplo, as manifestações por SMS, né? Havia lá uma penetração muito grande de celular, então as pessoas começaram a trocar mensagem para manifestar, e em uma semana o processo de impeachment do presidente já ocorreu, né? No caso lá em 2001. Em Madrid também, na Islândia também, o país praticamente quebrou, e a Constituição, ela foi, mas aí que nós temos que contextualizar, né? A Islândia praticamente os habitantes são uma cidade, né? A gente tem aqui uma cidade, eles têm lá no país inteiro, então fica muito mais fácil fazer essa prática. Mas a Constituição da Islândia, ela foi reescrita pela rede, né? As pessoas votaram, o processo de leis, foi tudo feito através da internet, né? Algo impensável num país de dimensão continentais, de tantas diferenças como o nosso, mas um país menor, que você tem uma população menor, isso fica muito mais fácil de ser organizado. E aí nós temos esse crescendo do Egito, né, também a chamada Primavera Árabe, que coloca, né, essa função do usuário, principalmente contra os regimes ditatoriais, né, que haviam ali na região, né, do Oriente Médio. Então, os manifestantes começam a fazer essas transmissões, começam a buscar outras redes, né, o Estado também corta o acesso, né, desses indivíduos à internet, mas eles dão um jeito, eles começam a fazer ligações internacionais. O Google disponibiliza, por exemplo, linhas para que esses sujeitos possam se conectar com o mundo e passar as mensagens. Na Síria, por exemplo, os manifestantes passam a usar o Bambuser, né, que é uma plataforma de disseminação, e há, por exemplo, estudos como o da Maíra Gregolin, que mostra, né, que o próprio governo criou uma máquina de boot, né, ou seja, de reprodução automática de mensagens no Twitter, com as hashtags que a Síria, teoricamente, dizendo que a Síria estava bem, que não se passava nada de guerra. Então, assim, eles criam uma máquina de contranarrativa, já prevendo que esses manifestantes estão relatando o que estava acontecendo ali naquele país. Então, quer dizer, você tem todo esse cenário. Na Espanha também, né, o chamado 12M, nós temos nos Estados Unidos, na Occupy Wall Street. Então, assim, todos esses movimentos, eles vão, de alguma maneira, construir, né, esse cenário mundial, que de alguma maneira desemboca, né, aqui no Brasil também, né? E se a gente passa a observar todos esses movimentos, nós temos aqui algumas características que são de alguma forma próximas, né, ou que criam um diálogo. Então, primeiro essa ideia, né, o uso intenso das redes sociais, né? Eu não gosto de ser muito determinista no sentido de pensar que é só a rede social que gera transformação, mas eu penso que é justamente a cultura, e a cultura que nós criamos sobre as tecnologias é que vão modificando, né, as práticas e as possibilidades que essas plataformas vão incorporando, né? Acho uma ideia muito tecnicista que é complicada, a gente achar que é só a tecnologia que transforma.
Mas se a gente pensar em qualquer processo de inovação, não adianta só pensar na tecnologia, mas a imaginação e o conhecimento têm um papel muito mais importante, né? Então, e essa existência de várias internets, né, que coloca ali a citação do Martel, o Frederico Martel fez esse estudo em 50 países para mostrar, por exemplo, como a ideia de internet é completamente diferente em cada país, né? Então, por exemplo, não dá para a gente comparar as manifestações no Brasil com a Síria, porque lá é um regime ditatorial no sentido em que foi cortado o acesso à internet, né? O que não aconteceu aqui no Brasil, e espero que nunca aconteça, né? Mas a ideia é justamente essa, né? Entender que esse acesso e a forma de comunicação e a ideia política e econômica que se tem na internet é completamente diferente em cada país, sendo um pouco contrário até a ideia do Castro, né? Dizer que a gente vive numa aldeia global, teoricamente, totalmente em rede, uma sociedade, né? Mas ela nos faz conectar ao nosso redor ainda mais como ele pensa, né? O Martel mostra isso, e mesmo com um contingente gigante de pessoas da Índia que mudaram para os Estados Unidos, eles continuam se comunicando em grande parte com as redes, com as notícias do país de origem, e não necessariamente só o país onde eles estão. Então isso mostra um pouco, inclusive, desse discurso globalista, né? Como que essas informações, essas pessoas vão passando pelo país, e é algo, inclusive, que é colocado hoje de uma maneira da cosmovisão, né? Que tem sido muito frequentemente criticado pelos globalistas, que é essa ideia exatamente de que veio com o movimento de globalização, de romper essas fronteiras e criar, enfim, uma série de entraves que estão ligados, por exemplo, à crise migratória, né? Então, assim, todos esses aspectos eles vão ser transformados, de alguma maneira, colocados dentro disso. E aí são contextos, né? Obviamente tem resultados diversos, mas essa ideia da figura da subjetividade eu acho importante, que é o quê? Teoricamente é que todos esses movimentos criam um tipo de pensamento, ou não necessariamente relacionado a uma pessoa, mas uma forma de ideologia, ou uma forma de tratar o cotidiano, ou uma forma de ser tratada que vai ser combatida. Cada país vai ter a sua, ou é ligado ao regime financeiro, ou é ligado ao regime político, ou é um regime, né, ideológico, mas de qualquer forma isso vai ser um desenho geral das manifestações. E a gente chega nas manifestações do Brasil, que eu acho importante ressaltar isso, porque eu penso que as modificações que vivemos hoje começaram aqui, começaram em 2013, porque é um momento de ruptura e é um momento que, acima de tudo, é uma percepção do poder, teoricamente, dos grupos, das organizações e principalmente dos usuários, do poder que as redes sociais de fato têm e o que é possível fazer com elas. Eu acho que é o primeiro acontecimento, de fato, numa escala, né, que passa por todos os países, por todos os estados, né, criar essa percepção. Então começa, né, como vocês lembram, simplesmente com a manifestação do MBL, a redução dos 20 centavos, e isso é meio que uma caixa de Pandora, né? Se abre uma série de outras pautas, movimentos que vêm a ser colocados ali. Claro que existem alguns críticos que colocam muito as manifestações, por grande parte de pautas, mais colocadas ao âmbito progressista, esquerda, mas de qualquer forma, eu acho um momento em que há essa ruptura e que vão sendo criadas diversas possíveis, que essa é a ideia de acontecimento, né? Acho que 2013 é importante, porque ela dá início a uma série de processos que podem ou não ter a ver com a sua origem. Isso não importa mais. E essa é a ideia do acontecimento, né? Ele é importante porque ele causa uma ruptura e ele gera muitos possíveis, né? Que pode, como eu disse, que pode não ter a ver com o motivo de origem. Né? Não sei quem está aberto, se está bom, quer e aí o que acontece? Nesse momento, que eu acho que é a grande questão do contemporâneo, há um deslocamento da grande mídia. Não sei quantos vocês lembram, por exemplo, né, da pesquisa que foi feita ao vivo com o Datena, chamando as pessoas, falando, vocês são a favor da manifestação violenta, né? E grande parte dos ouvintes que estavam ali, da audiência, dizendo sim. Ele falou, não, peraí, as pessoas não entenderam direito a pergunta. Ele pede para reformular 3 vezes essa pergunta, e de fato, né, o que acontece é que a população de fato estava concordando com as manifestações naquele momento. Então há uma dissonância entre o que tem na ideia da grande mídia, né, da opinião pública pela mídia, e aquilo que é feito pelos usuários, teoricamente aquilo que está sendo pensado e perpassado pelos manifestantes. Né? E essa grande mídia ela não consegue, por exemplo, acompanhar essa velocidade. Então, quer dizer, as pessoas não estavam muito interessadas naquele momento na visão do Globocop, mostrando de cima o tamanho da manifestação.
mas havia sim interesse genuíno em saber o que o indivíduo que estava lá dentro das manifestações, fazendo uma live, tirando foto, postando texto de fato, relatando o que estava acontecendo, desde a violência policial até outras manifestações, né, o tamanho, né, do movimento e pequenos ocorridos dentro desses espaços, né. E nesse momento, esse processo de militarização, né, como é conhecido, ele não se efetiva de fato, né, ele passa a ser inconcluído, né, e se criam redes, teoricamente, novas, né, de articulação, de produção de conteúdo, numa forma muito rápida, para dar conta, né, desse acontecimento, para dar conta desse momento que muita coisa está sendo modificada, né. Então você tem o surgimento aí, por exemplo, né, tem alguns desses coletivos que surgem com essa ideia de fazer transmissão. E lembre que na época, né, o Facebook não tinha live como funcionava antes, você tinha que usar uma plataforma auxiliar que era o Twitchcast, né? Então você tinha que fazer essa transmissão, alguém tinha que jogar o link dentro dela para poder né, ser efetivado de fato essa transmissão. E aí existe uma comunicação também integrada entre esses coletivos. Até ele está deitado no chão, até ele levantar e fechar, demora. Né? Então é um momento que rapidamente se capilariza, né? Esse tipo e essa forma de comunicação. E aí existe, né, essa visibilidade da mídia alternativa, acho que o caso da mídia ninja nesse sentido é emblemático, né? Durante 2 meses, enquanto eles não se apresentaram ainda no Roda Viva, que eles falam um pouco mais sobre a ideia política que eles têm, as aproximações políticas e ideológicas, mas até aquele momento eles criam um modelo de transmissão de conteúdo que é reconhecido, teoricamente entendido como essa nova forma de transmissão, né? E que vem, na verdade, essa nova forma é sempre uma reformulação, né? Então, por exemplo, essa ideia de ter alguém no celular filmando já era feita, né, pelo repórter Abelha, né, que era um tipo de filmagem que a TV Cultura, por exemplo, adotou por muito tempo nos anos 80, que era o repórter filmando com o microfone fazendo as entrevistas, que era basicamente o que a mídia ninja estava fazendo ali naquele momento, em 2013. Né? E é interessante que surgem, por exemplo, isso faz parte, né, da pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, surgiram cerca de 23 canais com o mesmo nome, que não tinham relação nenhuma com eles, né, de fato. Eu fui lá, entrevistei e entendi um pouco mais de como eles trabalhavam. E, de fato, o que mostra que viralizou, teoricamente criou-se, né, uma memetização dessa forma de produção. Então, durante um período, tive essa ideia, né, foi espalhada essa ideia de que essa prática se chamava mídia ninja, né, você entrar dentro da manifestação, fazer live e, de alguma maneira, criar essa narrativa. E aí existe esse caso emblemático da visita do Papa, que eu acho que mostra de fato como se dá essa articulação. Não sei quantos de vocês se recordam, mas durante a visita do Papa houve essa manifestação em que o Bruno Teres, que aparece adjunto nacional, foi preso acusado de jogar um coquetel molotov nos policiais. Ele alegava inocência e a mídia ninja gravou esse vídeo, né, dele fazendo o depoimento, falando: olha, eu estava à frente, né, na barricada, fazendo a manifestação de uma maneira pacífica, não estava com nenhum tipo de mochila, né, e isso foi atribuído a mim, esse ato violento de jogar o botão na polícia. Eu tenho certeza que há algum vídeo que mostra a minha inocência. E ele fez esse pedido para as redes, e esse vídeo foi passado simultaneamente nas redes. Falando do bolo, porque sai com ele. E o que aconteceu é que esse vídeo surgiu no dia seguinte e o advogado, por exemplo, conseguiu o habeas corpus para que ele pudesse sair, enfim, né, ser liberado, porque de fato não tinha ali nenhum vínculo e as imagens provavam isso. E tanto as redes quanto a própria Globo já tinham essa imagem em arquivo, mas não utilizavam, né? Então o que mostra? Essa sinergia que há entre as redes e também a grande mídia, né? Há essa disputa onde eles vão utilizando imagens, né, uns dos outros, né, que eu acho que diz respeito muito ao nosso contemporâneo, e vão construir uma narrativa grande. Né? E por que junho? Só voltando a essa pergunta, por que eu estou falando aqui de junho, sendo que a gente está em 2018? Mas exatamente por causa disso, você tem um grande acontecimento discursivo, transmite, né, que é o nome assim eu dei, mas de fato é o quê? Que as pessoas têm essa percepção em que é necessário estar em várias plataformas ao mesmo tempo, e que esses acontecimentos, cada plataforma vai construindo e entregando uma informação nova para você. E como a gente vai ver aqui, é a forma contemporânea como tem sido feita a política e as campanhas políticas. Né? Você não pode estar centrado apenas em uma plataforma, você precisa entender a utilização de cada uma delas e qual é o público que existe em cada uma dessas plataformas. E
como você vai criar esses conteúdos, como você vai fazer essa comunicação segmentada. Né? Então, isso é uma coisa. Então, a importância que deu início a várias manifestações e a criação e o fortalecimento dessa rede antipetista. Né? De alguma forma, 2013 começa, né, esse desenho, onde tem, por exemplo, o Canal da Direita, os Revoltados BR, vem para a rua, o Movimento Brasileiro, que são movimentos que saem, né, hoje dessas manifestações e ganham um corpo gigante, principalmente nas eleições de 2014. E aí, dentro dessa ideia, só para passar, a gente está falando desse fluxo de convergência. Né? Então você tem, por exemplo, o fluxo de cima para baixo, que teoricamente é o da mídia corporativa para o usuário, e o fluxo contrário, que é do usuário para a mídia grande. Né? E nesse sentido é que a gente fala que existe a convergência alternativa. Então, é nesse processo, né, de cima para baixo, de baixo para cima, é que se dão as disputas narrativas do contemporâneo. Né? Então, pode-se dizer, né, eu coloco aqui mais nesse gráfico para visualizar, que essa zona cinzenta seria a zona no qual estão inseridos os conteúdos ou as disputas narrativas. Né? Você tem, por um lado, né, a indústria cultural, ou seja, né, todo o processo corporativo, todas as ações e organizações de lucro que vão por um sentido, né, que tentam organizar o contemporâneo, e de outro você tem a cultura participativa, ou seja, os fãs, os manifestantes, os remix, as pessoas que estão fazendo memes. E o que a gente tem é exatamente a zona cinzenta. Né? E basicamente a gente pode dizer isso, né, que os fãs, aqueles fãs que a ideia a gente sempre teve, fã de música, fã de novela, eles são ativistas. Né? Se você começar a olhar as práticas de todos eles, a defesa, o textão, o meme, a foto, né? A paixão que existe de um tema ou de uma forma de articulação, elas parecem demais. Né? Tem até essa citação do Durkheim aí, que fala um pouco disso. Né? Você rasga um ativista e você está apto a encontrar um fã. Né? E cada vez mais essas fronteiras têm se fundido. Né? Dentro da academia existe um campo chamado estudos culturais, por exemplo, que eles vão mostrar como os indivíduos se apropriam, por exemplo, da cultura popular para fazer manifestação. Então, como que eu uso o Star Trek lá, o Jornada nas Estrelas, para manifestar sobre outra coisa? Como eu uso o Avatar para falar sobre o tema, teoricamente, que eu quero num espectro político. Né? Então, é interessante essa visualização também, porque ela diz respeito muito ao espaço que as redes ocupam no contemporâneo. E aí nós entramos no segundo momento. Claro que, né, eu falo de 2013, a esse gap e várias coisas aconteceram, né, desde a questão do impeachment, né, a questão do Lula, enfim, existe toda uma narrativa que foi construída que não é um tema teoricamente daqui, mas eu vou falar mais nesse sentido da modificação no sentido das redes, né, porque agora a gente começa a falar mais das estratégias em si das redes. Né. Então, primeiro a pensar esses algoritmos nas redes. Né? Existe essa teoria do Eli Parisier do filtro bolha, né? Que o nosso colega inclusive falou um pouquinho antes. Mas é exatamente isso, que o Facebook, qualquer plataforma que nós temos hoje, ela cria mecanismos através desses algoritmos que nos cerca das informações e cria esse espaço para que nós possamos nos reconhecer. Né? Então, assim, se eu gosto de futebol, se eu falo, se eu comento com alguém, e todos os nossos dispositivos, inclusive nossos celulares, estão nesse momento capturando, né, alguns sons ou imagens para criar para nós, né, com as palavras que foram identificadas, novas postagens e informações que vão ser relevantes conosco de acordo com os rastros que nós estamos deixando. E aí alguns podem se perguntar, poxa, mas isso que momento que eu concordei com isso? No momento que você disse sim para a assinatura do Facebook, né? Porque é uma rede privada, é uma empresa. Então, se a empresa, como que ela capitaliza? O modelo de negócio do Facebook, basicamente, ele é um modelo que ele vende dados. Então você participa de graça porque você vira como se fosse um trabalhador do Facebook. Você produz fotos, vídeos, né? No Instagram também, é esse mesmo processo. E esses dados são capitalizados, os dados são vendidos para empresas. Né? E não é as empresas, mas qual empresa? Se você quiser, você faz uma campanha, por exemplo, direcionada. Você paga um valor específico, né, que é algo que inclusive foi bastante efetivado nessas eleições, né, que foi mudando a própria regulação para se fazer isso, mas para você direcionar exatamente para um tipo, um target, né, um tipo de pessoa, uma idade, uma classe social, né, e com perfis comportamentais que interessam a você.
Então o que acontece? Essa bolha que é criada, na verdade, ela realimenta uma série de informações e que há também, né, um lado crítico para a gente observar isso. De fato, essa bolha ela representa aquilo que nós temos como usuário, mas não representa o mundo como um todo. Veja como está cada vez mais velho, Jesus vai dizer, está todo mundo falando disso. O que eu pergunto a vocês é, quem é todo mundo? É essa rede social que a gente tem, não representa uma parcela desse mundo, porque nós estamos vivendo dentro dessa bolha que foi criada através dos nossos atos, através de nossas ações dentro das redes. Então essa que acho que é a grande diferença e que muda inclusive a nossa forma de percepção e atuação dentro das redes sociais, como esses conteúdos circulam. E eu acho que é justamente esse desafio que nós temos como usuário, é entender esses processos de algoritmos, ou teoricamente de uma regulação de fluxo, de como cada conteúdo chega, e a gente se fazer a pergunta, poxa, por que isso apareceu para mim? O que será que eu comentei, ou o que será que eu disse que trouxe esse conteúdo? É importante realizar essas reflexões para de alguma maneira entender os percursos que estão sendo realizados pelos algoritmos. E tudo que tiver de matérias, ou que fale sobre trocas dentro da política, dentro dessas redes, é importante que vocês todos saibam, qualquer cidadão saiba como está sendo feita essas mudanças, porque isso vai alterar de fato a forma de recepção e produção de conteúdo de cada um de vocês e, obviamente, também de empresas e outros usuários que estão ali produzindo coisas. E aí eu entro no segundo ponto. O que isso modificou de fato para as campanhas políticas? Não sei quem já ouviu essa sigla, OSHA, mas basicamente ela é uma sigla criada pela Cambridge Analytica, que foi a empresa contratada para fazer a campanha do Donald Trump. E essa campanha ela foi desenvolvida exatamente nessas 5 categorias, perfis de usuários na rede da internet, em que foi articulada exatamente uma campanha específica para que cada usuário, ou seja, traduzido aqui, seria uma pessoa mais aberta, outra que tem mais consciência, uma mais extrovertida, a outra agradável e a outra neurótica. Então esses 5 perfis, teoricamente, bem resumidos, mas a campanha do Donald Trump feita, coordenada pelo Steve Bannon e contratada essa empresa, Cambridge Analytica, que é uma empresa inglesa que se especializou em estratégias de marketing desse sentido, coletou os dados de diversas maneiras, desde enviando pequenos quizzes para usuários, aqueles quizzes que você já deve ter visto, saiba com qual famoso você se parece, vai lá, clica, legal. O que acontece? Se você vê, tem uma autorização, você autoriza a realização desses dados? Você não sabe qual empresa ou qual fluxo está sendo passado os seus dados ali. É uma brincadeira, mas de uma forma, como tudo, você concorda com isso para participar do jogo. Então, são essas consciências que vocês, de qualquer forma, todos nós, temos que desenvolver porque esses dados estão sendo passados adiante, de alguma forma. Assim como nossas publicações. E, enfim, esse teste, claro, ele tem uma metodologia própria que precisa ser aplicada, mas, de alguma forma, com a identificação disso, por exemplo, a campanha se preocupou, e obviamente que é preciso entender o sistema político dos Estados Unidos, que é diferente do nosso, em que as pessoas não são obrigadas, por exemplo, a votar e justificar. Então, para alguns casos, por exemplo, foram desenvolvidos conteúdos incentivando as pessoas a não irem votar em estados, por exemplo, que o Trump perdia, porque isso facilita para ele. Poxa, por que você vai votar? Você vai sair de casa? Então, foi desenvolvido campanhas nesse sentido, chegando nessa mega personalização do usuário. Tanto é que a eleição americana ela foi decidida não pelo, obviamente que o sistema lá eleitoral é diferente, mas ele foi decidido em 3 estados. E foi a 4ª vez na história americana em que foi ganha a eleição não pelo maior número de votantes, mas pelo maior número de estados, dos colegiados. Então, essa eleição não foi decidida em Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. E nesses 3 estados foi onde a Cambridge Analytica atacou com força total, porque lá fazia diferença. Então, essas são as lógicas contemporâneas que fazem a diferença nas disputas das redes. Claro que a gente pode se questionar, poxa, a validade, a ética desse jogo. E dentro de. E é isso, teoricamente, o argumento de próprio governo. Poxa, eu estou vendo uma empresa privada, na verdade, eu estou mudando a forma de comunicar aquilo que já era feito anteriormente. Então, essas são as questões. Claro, envolve também investigações que estão sendo feitas com bots, que são os robôs que reproduzem notícias na Rússia. Então, tudo isso, de alguma maneira, está sendo investigado porque é um terreno muito novo, no mundo inteiro.
A gente tem uma mudança completa de paradigma e que isso afeta, obviamente, né? Assusta as instituições, porque você não sabe direito como, ou tecnicamente, qual é a estratégia 100% que está sendo adotada por cada um desses investimentos milionários dentro das redes. Eu peguei essa citação do Steve Bannon que eu acho muito interessante, ele faz essa observação. Então ele cita aqui o McLuhan, né? Ele fala que, por exemplo, a mídia iria se tornar parte não da política. Então ele fala, hoje na política é uma realidade que a política é uma narrativa midiática, não tem jeito. E eu acho que agora isso se tornou cada vez mais evidente. E não é mais aquela narrativa midiática, né, como ficou, por exemplo, claro, né, na ineficiência da campanha do Alckmin, por exemplo. Não é essa narrativa convencional, você escolhe um alvo, você vai batendo e tem maior tempo de TV e tudo mais, isso não funciona mais. Então existe uma outra articulação, que é como o Steve Bannon fala, né? O Bolsonaro ele se associa ao Trump nesse sentido que eles dois fazem barulho nas declarações que fazem, né? Nos espaços em que eles ocupam e nas formas onde eles vão construindo essa rede de poder e de dominação dentro da onde eles se propõem e se conectam com a massa por conta disso. Pegam um discurso que é de alguma maneira popular e tentam, dentro desse aspecto, incentivar e mostrar que é com eles a história, com eles o caminho. Isso é interessante observar, e eu dei esse print aqui, mostrando esse vídeo publicado em 12 de fevereiro de 2014, que já havia esse título, Bolsonaro Presidente, que nada mais é do que uma coleção de pequenos pensamentos dele sobre a redução da penalidade penal, sobre como deveria ser feito o tratamento no Congresso, sobre prisão, sobre expediente de licitude, enfim. Nesse vídeo tem todas essas informações e essa ideia, né, que ele já começou a trabalhar lá em 2014. Então veja que aquela ideia que eu citei, né, o contexto de 2013 era importante porque de 2013 foi crescendo essa rede, né, que se articulou por diversos momentos e contando exatamente na figura do Bolsonaro a reunião dessas pequenas insatisfações. Gustavo, mas não houve um planejamento. Foi um mito que apareceu, que isso também me deu uma imagem. Não é que foi planejado com uma equipe de marketing desde 2014 lançar esse cara para ser presidente de 2018. A gente pode discutir de várias maneiras, né? Quando você começa a trabalhar alguma ideia, e aí o que acontece? Você começa a enxergar, o Bolsonaro não tem só essa página dele. Existem várias outras páginas que foram construídas pelas pessoas e achar um processo de mediação. Sim, foi construído esse interesse que vem da população e, obviamente, exatamente, é um processo de duas mãos que é exatamente o que eu falei disso aqui, né? Que é a comunicação contemporânea. Ele entendeu esse jogo. De um lado vem eu, instituição, e os meus interesses. E eu surto também no fluxo da cultura participativa. As pessoas estão querendo esse tipo de discurso, as pessoas estão querendo esse tipo de coisa. Então é um processo de mediação. Né? Por exemplo, tem uma foto, tem outro youtuber também, ele é eu acho muito decisivo na influência da própria eleição do Bolsonaro, que é o Nando Moura, e ele é um conservador que publica coisas, ele veio da música, mas ele fala bastante de política, e assim, tem uma foto dele em 2015 reunido com o Bolsonaro e com o Flávio discutindo estratégias. Estamos aqui em 2015. Então assim, não dá para dizer que eu acho que é um processo duplo. As pessoas queriam, ele entendeu e ele começou a articular isso de uma maneira informal. E uma das provas disso está aqui, ó, exatamente nesse vídeo que eu trouxe, que é esse vídeo, só dá play aqui. Não sei quem já viu esse vídeo, mas esse vídeo foi publicado em comecinho de 2017. E vejam só. O som está saindo? Enfim, ele fala, ele mostra ali então toda a rede, né, que está ali no WhatsApp, construindo com mais de 2.000 grupos. E ele fala, peraí pessoal, já vou responder vocês aí, depois que eu tomar só um café, já fala, claro, tá fazendo essa brincadeira. Então assim, qual que é o ponto que eu estou colocando aqui? Eu vejo como já havia essa articulação há muito tempo. Não foi uma coisa que começou com a campanha, né? Então isso é importante a gente perceber que é esse processo duplo, como a nossa colega falou. Existe o interesse e ele também faz essa outra ponte articulando com aquilo que está sendo criado em tempo real como uma demanda da população.
Né? E aí, nesse sentido também, né, eu acho que a utilização dos memes, não sei, eu como pesquisador entrei em grupos, por exemplo, na época, principalmente do segundo turno, do Haddad, do Bolsonaro, e nos grupos do Bolsonaro era impressionante a velocidade que chegavam esses memes, né, praticamente por bots e usuários, que vinham com memes, música, não sei o que, dancinha, funk do Bolsonaro, e entre outras coisas. Né? Microfone para circular? Primeiro, parabéns pela palestra. Grande questão, pelo menos para mim, a gente até entende o que aconteceu no processo eleitoral, mas enquanto partido político nós precisamos descobrir como nós podemos utilizar as ferramentas da mesma forma que esse cara fez para projetar o partido, para projetar a nossa visão de mundo e conseguir apoio. Então, essa que é a proposta aqui, né? Na verdade, a fala de hoje, né, nesse sentido, é trazer essas reflexões para a gente observar, e isso é um movimento que eu acho importante, independente se você concorda ou não com as ideias, né, mas tirar, vamos dizer, um viés só político, ideológico, não concordo com isso é abominável, vai para o lixo, mas acho que é uma estratégia, uma maneira bem equivocada de olhar para as coisas. A gente não pode desvalorizar quem hoje tem estratégias eficientes. E eu acho que a grande questão é buscar nelas o que há de interessante, modificar dentro de acordo com os interesses que forem ser utilizados e, de fato, criar novas propostas, né? Inclusive tirando aquilo que a gente considera, obviamente, ético e não ético ao se fazer. Né? Então, eu acho que essa que é a grande questão. E a fala que hoje tem esse sentido, sim, da gente trazer essas reflexões. Eu vou trazer outros casos aqui para a gente comentar e também entender essa forma de articulação. Né? Mas, assim, a grosso modo, o que eu queria dizer é basicamente ele criou essa rede há muito tempo, então isso é uma coisa que eu acho que é essencial. Qualquer partido, independente da ideia que tenha, ele precisa ter essa ocupação nas redes e não fazer esse esforço que é só próximo à eleição, mas ele construir uma rede que passa por um bom tempo, por uma validação, porque é assim que você se estabelece e cria esses laços mais fortes. Porque ao longo do tempo, se há uma percepção que você como usuário, nos seus vídeos, nos textos, né, ou seja lá como for, na sua visão, que ela é genuína, importante, que você tem um discurso bom, isso vai te trazer muito mais credibilidade do que qualquer outra coisa, qualquer ação e qualquer outro rios de dinheiros que for investido em marketing. Não adianta. Hoje os usuários são exigentes, eles são fiscalizadores e eles estão em busca, de alguma maneira, de algo fidedigno, de consistência, que é algo que no passado a gente sabe que não acontecia, né? De muitas formas. Né? E hoje eu acho que o grande processo interessante de 2013 e também do impeachment é que ele mediatizou as informações. Eu acho que hoje as pessoas sabem muito mais a função de um deputado, nomes, quem faz o quê, e eu acho que esse papel ele foi importante duplamente, tanto pela mídia convencional, tanto quanto pelas redes. Eu acho que nunca se falou tanto sobre política. Eu acho que isso, né, você pode pensar o que for sobre os rumos que nós temos, mas eu acho que isso é muito importante. Né? Há uma mediatização, né, e obviamente disputas que são guerras culturais que sempre existiram, disputas narrativas que sempre existiram e sempre vão existir. Mas a questão é, hoje eu acho que as pessoas têm mais acesso, teoricamente sabem circular melhor esses saberes sobre como é o processo político, teoricamente como é de fato. Agora, o que precisamos de fato melhorar é exatamente a crítica em cima desses processos de mídias e como fazer, e como lidar com todo esse universo complexo de algoritmos e tudo mais. Né? Então, outro exemplo, né, que eu até trouxe aqui do Movimento Brasil Livre, não sei quantos de vocês conhecem, né, o trabalho do Movimento Brasil Livre, mas eles fazem uma estratégia também muito articulada e interessante de trabalhar em diversas mídias a produção de conteúdo. E eles adotaram, inclusive, estratégias que são muito próximas ao que youtubers fazem, ao que, por exemplo, gurus do marketing, né, que vendem estratégias. Então, sempre quando eles publicam, por exemplo, um vídeo, tem sempre, né, o tema colocado em cima, né, do que vai ser, do que está sendo divulgado no vídeo, pensando já que esse sujeito ele pode não poder ouvir o áudio naquela hora, ele vai ler, então, isso aqui eu quero ver depois. Né, e trazendo de alguma maneira um resumo daquilo que há de interessante a ser divulgado. Né? Então isso muda bastante também a forma, né, como a comunicação é criada. E eu vejo que é um trabalho deles também, no sentido
sei se a palavra certa seria um letramento, mas não de trazer o discurso pronto, mas também de tentar ensinar os processos políticos para quem está vendo o vídeo. Olha, sabe como é que funciona na Câmara? Funciona assim. Então, o primeiro passo para aqui, desde chegar no discurso, olha, esse é o meu inimigo, é isso que vocês têm que fazer, olha, é esse sujeito que vocês têm que votar. Eles criam uma narrativa que também implica num certo ensinamento que cria uma coisa que é muito importante, que é credibilidade. Você fala, poxa, esse cara sabe do que ele está falando, do que ele está construindo. Por mais que você concorde ou não, e que você possa questionar. Mas para a pessoa que tem um contato com esse conteúdo pela primeira vez, ela fala, poxa, eu já entendi o que está sendo construído aqui. Eu trouxe um vídeo rápido também do Quinta Tamir, só para exemplificar só um minuto que eu ia passar. Vocês devem ter acompanhado aí as brigas que ficaram públicas nos últimos dias entre os deputados do PSL, Partido do Presidente da República, Jair Bolsonaro, e a gente vai comentar um pouco sobre as consequências dessa briga aqui no canal, mas antes eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, youtube.com/Inbelive, deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo, e que mais? Tá escrevendo o sininho, e clica no sininho também para receber as notificações. Bom, basicamente você tem uma divisão ali dentro do PSL para saber quem é que vai ser líder do partido e quem é que vai ser líder do governo. Para quem não sabe, todo partido tem um líder, e o líder é o responsável não só por encaminhar as votações de cada deputado no plenário, ou seja, quando a matéria sai da comissão e é levada para ser analisada no plenário, os 503 deputados, os líderes dos partidos encaminham o voto. O que isso significa? Eles dizem ou sugerem como a sua bancada deve votar. Esse é um papel do líder. Outro papel do líder é também pedir verificação nas votações, tanto nas comissões como no plenário. O que é verificação? Para você votar determinada matéria, você precisa de certo quórum. O quórum é o número mínimo de deputados que você precisa para tomar a decisão sobre alguma coisa ou mesmo para abrir uma sessão, para começar uma discussão. O líder, ele pode pedir para verificar se tem o quórum necessário, porque muitas vezes você tem uma discussão sem o número mínimo de parlamentares, mas se ninguém pede para verificar, não tem problema nenhum, você pode continuar discutindo mesmo sem ter aquele quórum mínimo. Agora, se o líder exige que haja essa verificação, a discussão só pode continuar, ou a votação só pode continuar, caso haja esse número mínimo de parlamentares dentro da comissão ou dentro do plenário. Outro ponto é o tempo de líder. Os líderes têm muito mais tempo para falar no plenário. Só para mostrar, entende? Por exemplo, ele foi falar sobre o PSL, sobre a crise que havia lá no WhatsApp, disputa de Joyce Hausmann e o Flávio, que estavam debatendo esse papel sobre a liderança do partido, e vejam que ele explica um pouco o processo antes de começar a falar sobre isso. É uma coisa simples, mas é uma estratégia que, por exemplo, no YouTube, vários youtubers fazem isso, trazem uma contextualização para daí poder falar do assunto. Então vejam, e outra coisa, em termos mais aí do audiovisual da coisa, existe uma montagem que é bem dinâmica, por assim dizer. Veja que as frases elas são editadas, trocadas, o ângulo então todo esse tipo de linguagem ele é adotado e traz uma renovação observando práticas contemporâneas que são feitas pelos youtubers, desde Felipe Neto, enfim, passando pela Kéfera, qualquer outro que você buscar que não tem às vezes nada a ver com política. Então, vejam que essas estratégias foram adotadas e foram transferidas para isso. E, para quem provavelmente vocês sabem, mas ele foi eleito com mais de 450 mil votos como deputado federal no estado de São Paulo. Então, assim, e é exatamente isso, porque ele também não começou esse discurso de hoje, desde 2014, eles estavam lá produzindo esses vídeos, falando sobre política e levantando pauta, o PEC do teto, o que é o PEC do teto, como é que funciona, reforma da Previdência, o que tem que ser a reforma da Previdência, qual é a nossa visão sobre a reforma, qual a visão sobre os outros. E eles têm essa percepção, um perspectivismo, no sentido de isso é o que a gente acredita, isso é o que um outro grupo acredita, e isso é o que um terceiro grupo, por exemplo, acredita. E esse aspecto nas redes é muito importante, porque daí a gente consegue furar a bolha. Não adianta exigir hoje apenas uma mentalidade de achar que ela vamos dizer, o que cerceia o nosso universo, o nosso mundo, mas entender que existem outros sujeitos que são completamente diferentes em outro espectro político e que estão pensando e vendo as coisas de maneira diferente. No começo dessas eleições, por exemplo, lembro que eu discuti muito com um amigo meu, que ele falou, porque a Rede Globo faz... Eu falei, cara, esquece a Rede Globo. Essa discussão é da década de 90. Não, eu falei, cara, o que vai mandar nessas eleições vai ser o WhatsApp. Você vai ver, mas o barbeiro, eu falei, cara, o barbeiro tem WhatsApp. O taxista tem WhatsApp. Eles se comunicam, se não tem rede, ele pega o Wi-Fi de onde ele trabalha.
não é mais essa a relação. As informações chegam nessa esfera fechada, né? Então, é exatamente essas percepções que nós temos que criar e tentar entender. E, nesse sentido, eu trouxe também o caso, como eu falei, que foi eleito também pelo DEM, né, como deputado estadual, e ele criou um canal que depois se associou ao MBL, mas a ideia dele era qual? Além dele fazer esses vídeos, teoricamente, falando sobre os assuntos, ele invadia, né, ou teoricamente entrava nas manifestações para questionar questões que estavam sendo ali levantadas, né, e principalmente, obviamente, né, como ele tem um posicionamento mais à direita, liberal, né, faz parte do MBL, ele vai em cima, obviamente, das manifestações do MST, né, do Sem Teto, a questão, né, dos manifestantes do Lula livre, enfim, ele pega todas essas manifestações e vai em cima para questionar. Né? Então ele chega com argumentos e tenta entender, estuda, claro, pega as minúcias dos detalhes, né, aquilo que vai fugir, que o sujeito comum muitas vezes está ali não vai saber responder, e ele, obviamente, com o passar do tempo, ele foi sendo reconhecido e as pessoas também hostilizaram a participação dele nesses espaços. Né? Então, ele usou essa estratégia que também não é uma estratégia exatamente nova, né? Nos Estados Unidos a Infowars já faz isso há muito tempo, né? Que é outra rede também de articulação. E basicamente eu trouxe também aqui um vídeo só para... Quem aqui conhece o trabalho do Arthur? Conhece? Só para mostrar aqui para os que não viram, só um pouco como que ele trabalha essa articulação. Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur do canal Mamãe. Falei, estamos aqui na Paulista, vendo a manifestação, valeu Haddad. Vou perguntar ao pessoal se eles sabem exatamente o que eles estão agradecendo. O Haddad pensa mais dos pobres? Por que os pobres então não votam nele? Instrução, né? Informação que você não Por que então os pobres não votam no Haddad? Se os pobres não votam nele, mídia, você acha importante a gente realmente ir lá e pesquisar sobre aquele candidato? Fala uma coisa para mim, sobre o Haddad. Quais metas do plano de metas ele bateu? Quase todas. Fala uma. Ciclovia. Ciclovia ele não bateu. Bateu. Bateu não. Por que bateu? Porque ele falou uma meta e não chegou na meta. Bateu. Todas, fala uma. Não esquece que bateu e deu explicação por quê. Aí toca de perto. Quais metas do plano de metas ele bateu? Eu acho que foi as questões das creches. Não bateu essa meta. Não? E o PS? Mas ele não bateu a meta de PS, nem de creche, nem de certeza. Eles vão perto. Ele cumpriu todas as metas. Fala uma. Se eu te falar, por exemplo, ele não cumpriu a meta de moradia, nem de creche, nem de UES, nem mesmo de corredor de ônibus. Sim, ele não alcançou por isso que ele precisa de mais 4 anos. Quais metas do plano de metas o Haddad cumpriu? Se eu te falar que ele não cumpriu nenhuma. As metas dele? Qual uma? Não sei, se quiser, eu estudo o plano de metas dele. Entendi. Então não é importante a gente estudar o plano de metas e as metas. Enfim, o vídeo continua, tem vários. Claro que a gente pode aqui né, se questionar no sentido de que essa montagem, essa edição também exclui outras pessoas que são informadas. Né? E se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar esses vídeos que obviamente ele não utiliza, de pessoas que vêm com argumentos e dados e ficam ali batendo um papão com eles. Claro, isso não interessa dentro da articulação política dele. Mas é importante a gente visualizar. Salomé Sadi, qual a leitura que você faz da importância da imagem e do som no conteúdo? E, para finalizar, qual a leitura que você faz da expansão da banda larga nas classes sociais, em especial as de baixa renda? Ótimas perguntas. Eu acho que, assim, existem dados hoje que até 2020, 80% do consumo da banda larga vai ser destinado a vídeo. Então, assim, não há como escapar. Eu acho que vídeo é a forma de produção contemporânea. As pessoas estão conversando por vídeos, por GIFs animados. Então, ao meu ver, ela é total. Né? Se ela já havia, né, vamos dizer
dizer, uma facilidade, e hoje com a possibilidade de você ter câmeras no celular, fazer live, gravar, eu acho que importa muito menos, talvez, a qualidade dessa imagem que está sendo produzida, né? Tem muitos vídeos do Bolsonaro que tem uma qualidade péssima, mas importa muito mais o que está sendo dito, como está sendo dito, né? E eu acho que para as classes, né, mais baixas, cada vez mais existe uma ascensão, como eu disse, né, um hábito que foi identificado, até acho que na própria pesquisa do J. Leiva, as pessoas que acessam às vezes a internet não têm nem o chip, as pessoas mais pobres, para fazer ligação, mas elas têm o celular e pegam o Wi-Fi ou do restaurante da esquina, do vizinho. Então assim, as pessoas estão dando jeito. Eu acho que é importante pensar nessas classes, enfim, como você quiser chamar ou denominar, e pensar qual comunicação é efetiva com elas, né? Qual de fato é a possibilidade de chegar lá. Eu acho que o vídeo é sim um caminho, porque obviamente existe uma empatia que criamos naturalmente quando a gente fala diante do indivíduo, que não transparece num texto, né? Que não transparece às vezes só numa foto, mas você ouvindo, né, o timbre de voz da pessoa, como ela fala, como ela se articula, vai criando outras formas de empatia, né? Eu acho que ela é total, e a importância de vídeo, eu acho que ela é fundamental dentro das redes, de qualquer estratégia política, tá? Quanto tempo nós temos? Só para saber? 5? Beleza, dá tempo, legal. E outra coisa, desculpa, pergunta, pode falar. Bom dia. Hoje, de real concreto, o que pode ser feito na parte jurídica para vídeos que são colocados reduzidos só queimando a imagem do cidadão? Eu não sou especialmente um jurista ou alguém que é da área do direito, mas o que eu vou falar em cima de práticas e de casos que eu sei, né? Existem, principalmente dentro desses youtubers, eles trocam muitos processos entre si, porque obviamente outra estratégia que é articulada na rede é falaram mal de mim, então eu vou fazer um vídeo resposta a ele e gerar mais engajamento e mais procura sobre o nome, né? Então, por exemplo, esse mesmo vídeo que eu mostrei, ele foi uma solicitação do Chalita, que foi na época o vice do Haddad, candidato da Prefeitura de São Paulo, por uma determinação jurídica, foi tirado do canal e ele pediu para repostar porque ele aparece, ele tinha uma imagem dele está implicada ali. Então, quer dizer, existem sim medidas e estão sendo reforçadas as políticas vinculadas à imagem, e hoje acontecem, vamos dizer, processos de toda sorte em cima de vídeos que são difamatórios, né, ou vídeos que são tirados. Então, eu me lembro um caso aqui específico do meu Moura que ele fez, acho que um título, se eu não me engano, sobre o João Willis, que meio que associava ele à pedofilia. Mas, na verdade, ele estava questionando o papel, acho, do João Willis na Comissão de Direitos Humanos. Mas, o que acontece? Para usar uma estratégia de clickbait, que é outra estratégia muito usada nas redes, você põe títulos que são chamativos. Nossa, como assim, João Willis, pedofilia? Aí a pessoa vai lá e clica. E aí o que eu sei, e esse processo, inclusive, ele está nas redes, que acho que o Nando Moura postou, inclusive, a sessão que foi discutida, né, do processo dele, funcionou assim. Então ele entrou no processo e até ele ganhou, se eu não me engano. Tem que ver lá. Mas aí, isso tem acontecido e cada vez mais tem sido discutida a legislação para poder criar uma flexibilidade ainda maior em cima disso. Boa tarde. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu tenho notado, quando eu vou procurar um vídeo sobre alguma referência da esquerda, me aparece Kim Kataguiri, Mamãe Falei, todo tipo de conteúdo que eu não quero buscar. Aí a minha pergunta é: eles têm algum tipo de investimento junto ao YouTube para que quando eu vou procurar, vamos sei lá, Jean Willis, Gleisi Hoffmann, Manuela Dávila, ou qualquer outra liderança da esquerda, e aí vem lá o pessoal da direita, eles compram as palavras-chave, como é que eles fazem para poder entrar no conteúdo que eu quero assistir e que não é o conteúdo deles? As estratégias de marketing, basicamente, né, elas são vinculadas, como você bem falou, com, né, por exemplo, os AdWords, que são vinculados desde links até vídeos e tudo mais. Então, sim, eles têm um trabalho frequente, né, nas redes, inclusive é uma estratégia muito bem articulada para justamente circular como qualquer tema. Então, assim, eles ficam também no radar de produzir vídeos de temas ou de questões que apareçam em outros tipos de busca.
né? Então, por ter uma grande visualização, o que naturalmente qualquer plataforma faz? Ela eleva e vai mostrar para você o vídeo mais visto relacionado àquele assunto. Então, às vezes você está buscando alguma coisa, só que tem, vamos supor, sei lá, 10 vídeos do Kim comentando sobre o Servogo, vamos supor. Então vai aparecer lá, entendeu? Ou falando, olha, ele pesquisou alguma coisa sobre o Haddad. Só que tem 20 vídeos, como eu falei, falando sobre o Haddad. Então não vai, de alguma maneira, aparecer. Então tem, obviamente, uma estratégia que é feita assim, um investimento que é feito, sim, tanto da produção, mas que é elevado de uma forma orgânica, né? Que é outra estratégia de marketing, pela produção de vídeos. Né? O canal hoje é monetizado quando ele tem, por exemplo, mais de 1000 seguidores e mais de 40 horas de vídeos que você assiste. A partir desse momento é que o YouTube começa, por exemplo, a passar uma monetização para você. Né? Então, esse processo já muda completamente a forma da plataforma e as estratégias que são criadas em torno disso. Né? Então, não sei se eu respondi especificamente, mas eles fazem sim uma estratégia pesada, que é mega organizada e que eles aprenderam exatamente disso, né? Observando outros, obviamente, né? Possivelmente fazendo consultorias e tendo pessoas no marketing. Né? É replicado, sim. Assim, a minha questão que eu acho que talvez seja um pouco de ensinamento para a gente, que não basta somente comunicar. A sociedade não quer ouvir todas as coisas. A gente tem que saber entender o que a sociedade quer ouvir e montar também estratégias em cima de como comunicar. Como tu mesmo falou, o YouTube ele vai te jogar aquelas coisas que são mais vistas. O nome, as hashtags que são também incluídas naquele vídeo e tudo mais. Então não é questão somente de comunicar, mas o veículo, o teu conteúdo e tudo mais para alcançar. Então eu acho que nesse momento a gente precisa entender que sim, a rede social é uma grande potência e tudo mais, mas só que ela não vai ser bem sucedida se não houver estratégias para alcançar essa população. Houve o fenômeno do Bolsonaro, mas houve o fenômeno do Dória, houve o fenômeno do Novo, houve o fenômeno de diversas pessoas que entenderam que não era somente comunicar, mas criar estratégias e ter um conteúdo que a sociedade quer ouvir. Não, perfeito, concordo com você. Na verdade, aqui, né, só tenho 45 minutos, eu selecionei alguns casos específicos, mas isso é o caso da Joyce Hausman, por exemplo, que é outra pessoa que sai da mídia e cria uma mídia em si, né? Ela leva, teoricamente, os seguidores e teve uma votação estrondosa, né? Então, assim, o que eu acho que é esse momento é exatamente entender o que existe, ou teoricamente o que é feito dentro desses sujeitos políticos, né? Tirando, vamos dizer, o contexto político-teológico no primeiro momento, para entender essas estratégias de articulação, na linguagem, no compartilhamento, no mecanismo até de investimento ou de circulação. E no segundo momento, sim, como você falou, existe essa conexão com o contexto, né, com a história que está sendo vivida no presente e como você cria esses diálogos possíveis, né, para também criar esse fluxo duplo. Eu estou fazendo a minha comunicação e o meu engajamento aqui, mas ao mesmo tempo as pessoas vão vir em outro fluxo para mim, porque existem as minhas estratégias que criam e facilitam esse canal. Então acho que é isso mesmo, é esse fluxo duplo. Tá? Só para finalizar, eu queria falar, não sei, só fazendo uma pesquisa rápida, quantos de vocês usaram esses quizzes eleitorais ou preencheram pesquisas para ver qual candidato tinha uma afeição maior com as preferências políticas de vocês? Quantos? Um número aqui razoável. Eu acho que isso é outro ponto bastante importante nas estratégias, porque, claro, tem vários quizzes eleitorais que foram feitos com metodologias distintas, mas eu acho que esse é um caminho interessante no sentido de que coloca nessa perspectiva do usuário, ele preencher essas perguntas e, teoricamente, responder, né, receber esses resultados que estão sendo construídos. Eu coloquei esse voz ativo aqui, porque eu acho que ele tem uma metodologia bastante interessante, porque ele vai mostrando para você o processo, conforme você responde as perguntas. Né? Então, por exemplo, né, tem essa pergunta aqui do meio ambiente. Né? Incentivos e subsídios para a fabricação e aquisição de carros elétricos no Brasil? Sou a favor ou contra? Não sei. Quando você responde isso, de acordo com a resposta que você dá, já muda a configuração ali dos possíveis candidatos que podem aparecer. Né? Então, isso é uma forma interessante de trabalhar. Claro que tem outras plataformas que já têm um viés, um corte, por exemplo, mais identitário, né? Ou empoderamento feminino, que coloca outras questões para você descobrir quem são as candidatas que têm uma relação mais próxima com essa pauta. Mas existem outros que
vão num âmbito mais genérico para entregar para você um resultado. Então isso, por exemplo, eu acho que é uma experiência positiva com os algoritmos, porque faz com que você faça essas várias avaliações, mas que também deve ser olhado com cautela. Peraí, qual que é a metodologia que está sendo utilizada? Preste atenção nas perguntas, como está sendo reduzido? Será que o escopo que está sendo criado da metodologia não vai me entregar um resultado tendencioso? Né? Então, assim, dentre as plataformas que eu vi, a Voz Ativa eu achei bastante interessante nesse sentido, que ela vai mostrando para você um processo de ranqueamento de acordo com cada resposta que você dá. E aí você vai entendendo onde a corda escolhe. Teoricamente, para cada candidato interessa mais ou menos qual é a tua identificação com ele. Né? Nossa, também não posso fazer isso. Aqui está só o outro, do match eleitoral da Folha também, que é um outro exemplo. Você preenche todo um questionário e aí tem um filtro duplo, porque você responde a pergunta e o match eleitoral te pergunta também, isso é ou não relevante para você? Porque se for relevante ou não, já muda também a configuração do resultado. Depois vão falar que não tinha fotógrafo. E por fim, né, só para a gente fechar nessas perspectivas. Então acho que hoje, né, o político contemporâneo, o candidato contemporâneo, ele tem que produzir a narrativa, a política, como disse lá o Silveiro, é uma narrativa midiática, né? Então ele tem que construir de alguma forma esses afetos e essas redes através da produção de conteúdo, né? E é importante também entender essa segmentação da audiência, ou seja, o seu candidato não é um único perfil, que é aquilo que a gente sabe, mas que está cada vez mais latente. E você tem que criar diferentes tipos de comunicação segmentada para chegar até ele, né? Senão não adianta fazer nenhum tipo de esforço achando que é uma pessoa inanimada que, olha, se eu mandar, vai dar tudo certo nas redes que eu estou publicando. Não, mas com quem você quer falar? Né? Acho que cada comunicação ela tem que ter um interessamento. Né? E os usuários, eles são exigentes, né? Eles vão fazer, né? Eles vão em algumas fiscalizações, mas ao mesmo tempo, como eu disse, nós precisamos ser mais rígidos e entender, né, e validar leituras que são diametralmente opostas às nossas, para furar essa bolha e a gente não cometer aquilo que alguns autores chamam de auto-engano. Né? Você faz uma bolha achando que esse é o mundo social e que está tudo tranquilo e garantido. A gente tem que furar e romper essas bolhas através das redes sociais. Por fim, isso, eu acho que é entender essa lógica do algoritmo, tudo que vocês tiverem, né, de matéria, de artigos e que discuta essa lógica e as mudanças dos algoritmos é importante para entender esse complexo ramo em que a gente entra, que é o ecossistema da comunicação contemporânea, ainda mais quando a gente fala em política, tá bom? Então, obrigado, pessoal.